Sem dúvida. A gente segue falando agora sobre a guerra na Ucrânia. A gente fala agora sobre isso justamente com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, a Bárbara Mota. Professora, mais uma vez, obrigada por nos atender aqui na CNN. É sempre bom conversar com a senhora. Eu que agradeço o convite, Muriel. Sempre um bate-papo muito interessante. Professora, a gente ouviu a fala do presidente americano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e no fim ali da fala a gente tem a informação que a CNN nos trouxe de que ele improvisou naquele discurso ali no fim e disse que, pelo amor de Deus, esse homem não pode continuar no poder, se referindo a Vladimir Putin. Quais são os impactos dessa fala na sua avaliação? A gente já viu logo depois a Casa Branca colocando panos quentes nesse improviso de Joe Biden. E quais, na sua avaliação, seriam então esses impactos da fala de Joe Biden com relação a esse ataque, a mais esse ataque que Joe Biden tem feito nos últimos tempos, pelo menos, a Vladimir Putin? Muriel, é preciso ter um pouco de cuidado nessas falas. A fala do presidente Biden me parece muito imprudente. Logo na sequência, a própria Rússia respondeu, dizendo que isso não é o tipo, que esse tipo de iniciativa não compete aos Estados Unidos, mas sim ao povo da Rússia, o que é total verdade, escolhendo bons ou maus dirigentes. Uma das prerrogativas básicas da democracia é que cabe aos cidadãos de um dado país fazer essa escolha. E sobre os impactos, me parece que a primeira questão que a gente pode trazer é que essa fala ela não é construtiva. O que a gente precisa pensar nesse momento agora é um cessar-fogo, inclusive para o bem da população civil. E o segundo ponto é que essa fala do presidente Biden, somada a outras tantas falas que ele veio fazendo, dizendo que o presidente Putin é um açougueiro, que ele é um criminoso de guerra, essas falas podem inflamar ainda mais as tensões. O presidente Putin é o tipo de indivíduo, né, a gente falando dessa questão de mudança de regime, o presidente Putin é o tipo de indivíduo que, para bem ou para mal, as lideranças políticas internacionais conhecem um pouco do modus operandi dele e têm um certo acesso, um certo diálogo. Não tenho nenhum apreço específico pela imagem do presidente Putin, mas o presidente Macron consegue acesso ao presidente Putin, o primeiro-ministro de Israel também. Então, quem vier no lugar do presidente Putin não necessariamente será melhor, não necessariamente será mais pró-Ocidente. Então, acho que é preciso ter bastante cautela, bastante cuidado nessas falas, principalmente pensando que o objetivo maior em todas essas negociações, em todas essas concertações, é garantir a possibilidade para que a população civil volte para as suas casas e para que a gente tenha um cessar-fogo. E esse tipo de fala não contribui nem um pouco para que isso aconteça. Professora Kenzo Matida está com a gente nessa conversa também direto de Brasília. Kenzo. Professora, muito boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença aqui na CNN. Professora, a Rússia anunciou então aí de que essa primeira fase de combates acabou, né? O que significa isso na prática, na sua avaliação, professora? Kenzo, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode comentar em relação a esse ponto, né? Em relação de que essa primeira fase da guerra havia se encerrado. No primeiro momento, eu acho que essa é uma tentativa da Rússia de reorganizar a sua narrativa, de reorganizar os seus objetivos militares, principalmente se a gente pensar que nos últimos dias houve uma certa novidade em solo, uma certa novidade no teatro de operações, que é o fato da resistência ucraniana ter conseguido recuperar um território que antes estava sob o controle das forças armadas russas. Então, colocar que o objetivo da Rússia é, na verdade, garantir uma certa autonomia para as regiões do Donbás, então as regiões de Donetsk e Luhansk, é uma forma de reorganizar os objetivos políticos da guerra. Inclusive, o próprio, salvo engano, o subchefe do Estado-Maior da Rússia falou que nessa primeira fase do conflito, que a Rússia tinha duas principais estratégias que ela poderia seguir para conseguir alcançar essa independentização, autonomia dessas regiões do Donbás. Uma estratégia mais geral, que consistia em ter como alvo várias cidades, que não apenas aquelas da região, e outras mais circunscritas ao Donbás,
e a Rússia havia optado pela primeira. Então, nessa nova narrativa, me parece que é uma tentativa de vender o impasse, de vender essas perdas, digamos assim, no teatro de operações e de transformar a imagem de questionamento do poderio russo em uma espécie de imagem de vitória. Agora, precisa combinar com os ucranianos como é que ficarão não apenas as regiões do Donbás, mas também como é que vai ficar a questão da Crimeia. O presidente Zelensky foi bem enfático, dizendo que a Ucrânia não iria abrir mão da sua configuração territorial. E essa fala, só para fechar o raciocínio, essa fala, reorganizando os objetivos políticos, também, de certa forma, permite contemplar duas questões, dois objetivos que o presidente Putin tinha colocado como objetivos fundamentais da invasão: a desmilitarização da Ucrânia, pelo fato da Rússia ter atingido vários alvos militares, e a desnazificação da Ucrânia, se eles apresentarem Mariupol como esse grande centro, essa grande ilustração de uma região que continha, né, ou que ainda contém, grupos neonazistas. Então, me parece que é um pouco essa estratégia. Professora, a gente ouviu ontem pelo governo russo que o grande objetivo seria realmente conquistar essa região leste da Ucrânia, que é essa região que faz fronteira com a Rússia, que se considera, tem muitas cidades que se consideram independentes, separatistas, também tem essa tendência separatista da Ucrânia especificamente. E eu fiquei muito curiosa, porque se o grande objetivo seria realmente conquistar o leste da Ucrânia, qual que é a explicação para os bombardeios que a gente tem visto, por exemplo, em Lviv, ou então Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, ou mesmo essa aproximação, essa tentativa de se aproximar, de chegar em Kiev, a capital ucraniana? Seria uma cortina de fumaça enquanto os russos vão tomando o leste? Qual que é a explicação por trás dessa tática dos russos nesse momento da guerra? Muriel, eu acho que essa sua pergunta é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo com os últimos ataques. E eu acho que essa sua leitura é uma leitura possível, sim, mas em relação a Lviv, especificamente, me parece que os ataques seguem uma outra lógica. Por ser uma cidade muito próxima da Polônia e considerando que o presidente Biden estava na Polônia, eu acredito que os ataques que a gente viu hoje em Lviv são uma forma, são um jeito de demonstrar a insatisfação, de demonstrar a oposição da Rússia em relação à viagem do presidente Biden, seja para conversar com a OTAN, seja para conversar com a União Europeia, mas especificamente para conversar com o presidente Duda da Polônia. Professora, a Rússia diz aí que deve ampliar, inclusive, essas ofensivas, principalmente no leste ali da Ucrânia, né? Com qual objetivo você avalia isso, professora, já que essa área já tem uma influência russa bastante significativa, né? Kenzo, eu acho que essa iniciativa me parece que é para justamente reforçar um flanco da guerra que vem sendo o único flanco razoavelmente bem sucedido. A gente sabe que de todas as tentativas de incursão no território ucraniano, essa região foi a região que teve maior sucesso militar e, além disso, me parece que uma outra explicação possível para isso que você colocou para a gente é a possibilidade de conectar certos territórios com a região da Crimeia, que apesar de não ser uma região juridicamente da Rússia, é uma região que já há um tempo, desde 2014, é uma região de fato russa, né? Uma região que tem uma ocupação russa bastante substantiva. Então, me parece que essa pode ser uma explicação, fazer uma espécie de conexão, não só independentizar ou autonomizar as regiões do Donbás, mas conectar essas regiões até a Crimeia e, se possível, chegar até a região de Odessa. Professora, rapidamente, antes da gente fazer um intervalo e voltar a conversar mais um pouquinho com a senhora, eu gostaria que você falasse para a gente sobre essa saída do presidente Joe Biden, essa viagem de Joe Biden para o leste europeu, para quase fronteira praticamente aí com a Ucrânia. Inclusive o presidente Biden chegou numa cidade muito próxima de Lviv, ou seja, fez na fronteira ali direitinho da Ucrânia. E você mesmo estava avaliando há pouco que isso pode ter sido encarado como, por exemplo, uma afronta aos russos. Quero muito que a senhora responda isso, mas na volta, porque agora a gente faz um intervalo muito rápido e quando a gente voltar, a gente volta, claro, a repercutir tudo o que acontece na guerra na Ucrânia e essa disputa aí de narrativas envolvendo Rússia, Ucrânia, OTAN e, claro, Estados Unidos. A gente volta já já.
E a gente retoma a nossa conversa sobre a guerra na Ucrânia com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, a Bárbara Mota. Professora, mais uma vez, muitíssimo obrigado por voltar aqui com a gente para a gente debater e entender um pouco melhor sobre essa guerra entre Rússia e Ucrânia, professora. E eu gostaria de tocar no seguinte ponto. A gente está vendo aí mais de um mês de guerra, a gente viu a Rússia sofrendo centenas de sanções, né? E nenhuma até agora a gente viu de fato ter uma medida, ser uma sanção ali que fez Vladimir Putin recuar, né, em relação a esses ataques que a Ucrânia vem sofrendo. Qual na sua avaliação, professora, a senhora acredita que há sim ainda essa possibilidade? Essa é uma alternativa importante que deve continuar como uma estratégia meio que de esgotamento, né, que o mundo tem feito ali diante de Vladimir Putin? Kenzo, eu acho que essa é sim uma alternativa, uma iniciativa importante, pensando que normalmente quando a gente fala de grandes contenciosos internacionais, a gente tem a via diplomática e as vias punitivas. Nas vias punitivas, a gente tem a via punitiva econômica e a via punitiva militar. Considerando que a via punitiva militar está fora de questão nesse momento, né, do ponto de vista do engajamento da OTAN, o presidente Biden vem se posicionando cada vez mais adamante, cada vez mais explícito de que os Estados Unidos não vão colocar tropas norte-americanas em território ucraniano. Então, considerando que essa opção está descartada, o outro mecanismo punitivo que a gente tem é o mecanismo das sanções econômicas. Então, eles têm sim, as sanções econômicas têm sim uma importância. Agora, a racionalidade das sanções econômicas é uma racionalidade de médio e longo prazo, porque elas vão gerando um processo de deteriorização e de fragilização econômica desse país que está sofrendo as sanções econômicas, para que com esse processo possa haver algum tipo de mudança de comportamento ou possa haver algum tipo de eclosão social, para que nessa eclosão social, por exemplo, talvez uma perda de popularidade do presidente Putin, um aumento do número de protestos, um aumento no número de manifestações sociais dentro da Rússia, para que com isso possa haver algum tipo de alguma forma de repensar a estratégia inicialmente adotada. Mas, mais uma vez, as sanções econômicas elas funcionam num tempo diferente, elas funcionam nesse médio e nesse longo prazo. E a guerra ela funciona numa outra temporalidade, que é uma temporalidade muito mais do imediatismo, muito mais da rapidez do confronto. E utilizando essas sanções, professora, a senhora acredita que da forma que as negociações estão caminhando e que as sanções estão sendo aplicadas ao governo russo, essa guerra provavelmente, diante da perspectiva que a gente tem visto, ainda deve se prolongar por mais tempo? Kenzo, me parece que infelizmente sim. Uma questão que eu achei interessante, que me veio à mente hoje, pensando um pouco nas questões relacionadas ao conflito, é que desde o primeiro dia, desde o dia 24, que foi o dia da invasão, a gente teve aí mais ou menos reuniões, rodadas de negociação acontecendo de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, mais ou menos se a gente pensar no calendário das rodadas de negociação. E pela primeira vez, por mais que a gente tenha tido uma penúltima rodada bastante intensa, né, com dias sucessivos de negociação, pela primeira vez se aumenta esse espaço entre a última rodada de negociações e uma possível futura rodada de negociações. A gente já está falando aí talvez de 5 dias sem nenhuma manifestação de uma próxima rodada de negociações, e me parece que isso, de certa forma, sinaliza uma fragilização desse recurso como um recurso possível para se chegar a um cessar-fogo, para se chegar a uma resolução pacífica de diferenças. E, inclusive, a gente teve falas bastante desencontradas. A gente teve uma fala do presidente Zelensky dizendo que a Rússia estava fazendo demandas mais realistas, uma fala do ministro das Relações Exteriores, Lavrov, dizendo que ambas as partes estavam muito próximas de um acordo, mas por mais que a gente
gente tenha ouvido essas falas, ainda assim o presidente Zelensky continuou nessa sua dinâmica de falar com dinâmicas de representação de outros países, então parlamentos, solicitando apoio, solicitando a construção de uma zona de exclusão aérea, e o presidente Putin falando que a Rússia não iria abrir mão dos seus objetivos políticos. Então, essas contradições, essas ambiguidades, somada a esse distanciamento entre a última rodada de negociações e uma futura que a gente ainda me parece que não sabe quando vai acontecer, eu acho que sinaliza uma fragilização da diplomacia e me ajudam a responder a sua pergunta, que me parece que essa guerra ainda vai se prolongar por algum tempo. Infelizmente, né, professora? Professora, a gente viu e acompanhando toda a cronologia dessa guerra, né? A gente viu Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, lá no começo da guerra, falava muito, então, ainda dessa possibilidade de integrar a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, e hoje a gente está vendo um discurso muito mais moderado, né? Ele falando que isso não pode acontecer nesse momento agora. Diante desses fatos agora, professor, eu gostaria de saber, a Rússia já conseguiu atingir seu maior objetivo? Olha, Kenzo, essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque os objetivos, a forma como a Rússia delineia os seus objetivos é uma forma de idas e vindas. Em algumas circunstâncias, ela apresenta demandas mais maximalistas, em outras circunstâncias, apresenta demandas um pouco mais minimalistas. Então, inclusive, a gente não tem um delineamento claro e constante de quais são esses objetivos da Rússia com a invasão na Ucrânia. Mas me parece que esse objetivo de neutralização da Ucrânia, de fazer com que a Ucrânia não entre na OTAN, me parece que esse objetivo vem sendo razoavelmente alcançado. Para que a gente veja um possível cessar-fogo, é necessário que se encontre um meio termo, que se encontre um meio do caminho. E o meio do caminho é justamente essa dinâmica de que ambas as partes vão ter que ceder em alguma coisa. E aí, quando o presidente Zelensky diz, e curioso que ele não diz que a Ucrânia vai abrir mão de entrar na OTAN, a fala dele não é essa, a fala dele é: entendemos que não seremos aceitos na OTAN. Então, ele não abre mão, necessariamente, ele não tem essa fala explícita, mas ele faz uma concessão dizendo que entende que a Ucrânia não será aceita na OTAN, e eu acho que essas nuances na fala, elas são muito importantes para que a gente entenda o contexto, mas eu acho que essa sinalização de que não é uma sinalização de que nós totalmente cedemos, mas no final das contas cedemos quando dizemos que, ok, não vamos ser aceitos. Então, acho que esse é um ponto, sim, que pode nos mostrar que houve, pelo menos parcialmente, uma, entre aspas, vitória, essa não é uma boa palavra, mas que a Rússia conseguiu atingir pelo menos parte dos seus objetivos. Importantíssimo, professora. Muriel está de volta aqui na conversa com a gente. Chega mais, Muriel. Professora Bárbara, gostaria de retomar aquela pergunta que eu fiz antes do intervalo para a senhora e também trazendo já, gostaria que a senhora falasse como que os Estados Unidos têm se comportado, têm se colocado nesse conflito. Queria a sua análise especificamente sobre isso, porque a gente viu, por exemplo, Joe Biden assumindo a frente da questão do gás da Europa. A gente está vendo os Estados Unidos meio que assumindo e falando, deixem que eu vou tomar conta disso, fiquem tranquilos, União Europeia, eu vou assumir isso. E a gente viu agora, por exemplo, esse discurso de Joe Biden também, só o fato de Joe Biden, como a senhora falava antes, só o fato de Joe Biden estar na Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, faz fronteira com Lviv, também já é uma situação que gera um desconforto com a Rússia. Gostaria da sua avaliação, então, sobre como que os Estados Unidos têm se colocado, têm se portado neste momento. Depois dessa guerra, independentemente do resultado, Estados Unidos podem sair fortalecidos na sua avaliação? Muriel, eu vou te responder de trás para frente. Eu vou retomar a sua pergunta e chego nesse complemento de pergunta. Você me perguntou sobre uma afronta, né? Se a ida do presidente Biden poderia ser percebida como uma afronta. Eu acho possível, mas talvez menos pela viagem em si e mais pelos elementos que foram pactuados nessa viagem.
A viagem tem esse peso de mostrar coesão, unidade, comprometimento dos Estados Unidos, de dizer explicitamente que os Estados Unidos estão atentos e estão presentes. Todos esses pontos já foram exaustivamente mencionados. Mas por que eu digo que mais pelos elementos que foram pactuados nessa viagem? Por dois principais elementos. Em primeiro lugar, pelo aumento do aporte de soldados para os países da OTAN que margeiam a Ucrânia. Isso me leva a um questionamento que é: qual o limite entre uma força exclusivamente defensiva e uma força ofensiva? Não existe um limite claro, a bibliografia não coloca isso para a gente, tomando aqui o meu papel um pouco de professora. Isso se dá por uma dinâmica de percepção. E conforme a OTAN cada vez mais aumente o seu contingente nas fronteiras, mais isso vai gerar um desconforto, para utilizar a própria palavra que você mencionou. Mas a Rússia pode perceber que, na verdade, existe uma intenção de alterar a política da organização e, com isso, se sinta acuada e escale as suas iniciativas, as suas movimentações militares. E um outro ponto que eu acho que fica para observação é se haverá alguma alteração qualitativa na ajuda enviada. A gente veio percebendo que os países da OTAN auxiliam a Ucrânia muito mais com capacidades defensivas do que ofensivas. Mas, salvo engano, hoje, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha disse que a invasão justifica uma mudança na entrega de armas, e isso pode parecer uma estratégia interessante, principalmente nesse momento, como eu coloquei na minha fala anterior, nesse momento em que a resistência da Ucrânia ela ganhou uma espécie de vantagem, ela ganhou pequenas vitórias no campo de batalha, e isso então pode gerar um momentum, né? Pode gerar um trampolim para que essa resistência possa continuar alcançando vitórias. Agora, em relação à imagem dos Estados Unidos, eu acho que sim, eu acho que esse me parece ser um objetivo de fundo muito claro, principalmente se a gente lembrar da campanha do presidente Biden. A campanha do presidente Biden, o slogan da campanha dele é "We are back", nós estamos de volta, justamente para se contrapor à imagem do presidente Trump, que era uma imagem de confrontar a ordem internacional, de questionar as organizações internacionais que, em grande parte, são fruto de uma construção norte-americana e foram fundamentais para construir a hegemonia dos Estados Unidos. Então, essa postura do presidente Biden de assumir a responsabilidade e de, inclusive, assumir para si a necessidade de garantir para os países da Europa alternativas em relação a essas commodities, me parece que é uma estratégia de colocar os Estados Unidos no centro do debate, de apresentar os Estados Unidos, melhor dizendo, como a grande liderança nas relações internacionais, como o principal garantidor da ordem, da estabilidade não só do ponto de vista da segurança, mas da estabilidade econômica também. Professora, para encerrarmos, desculpa, Kenzo, você quer fazer? Imagina, por favor, Muriel. Para a gente fazer, então, começar a encerrar já esse nosso papo, gostaria que a senhora falasse com a gente o que a gente pode esperar nos próximos dias, talvez nos próximos meses, para essa segunda fase de operações especiais, como a Rússia chama, dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia, principalmente com relação ao leste europeu, principalmente com relação ao leste da Ucrânia. O que a gente pode esperar dessa segunda fase? A gente deve ver Kiev, Kharkiv, Lviv sendo abandonadas pelos russos, uma vez que eles não conseguiram realmente avançar, uma vez que, como a senhora mesmo falava, a Ucrânia tem conquistado pequenas vitórias em campos de batalha. O que a gente pode esperar, portanto, da Rússia agora com relação a essa ofensiva militar? A gente pode esperar um recuo ou não necessariamente? Nossa, Muriel, eu acho que essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Eu não sei se eu tenho respostas fechadas para a sua pergunta, mas se a gente tomar a fala do subcomandante do Estado-Maior da Rússia, se a gente tomar essa fala como verdade, porque ela pode não ser, mas se a gente tomar ela como verdade, me parece que a gente pode sim se deparar com uma circunstância em que a Rússia
reconcentre as suas forças para essa região ao sul, para que então, nessa dinâmica de reconcentrar as suas forças e apostar num fronte em que ela já vem conquistando algumas vitórias, que ela consiga levar para a mesa de negociações uma posição mais fortalecida, pensando que ela abriu mão desses frontes em que ela tem tido um pouco mais de dificuldade, e que ela consiga vender uma vitória, ou que ela consiga vender que ela, na verdade, atingiu o seu objetivo político inicial, que eram as regiões de Donetsk e Luhansk. Eu acho que essa é uma hipótese possível. Agora, existe um outro elemento que me direciona para uma outra resposta completamente diferente, que é o fato do presidente Putin recentemente ter dito que voluntários no esforço de guerra seriam muito bem-vindos, voluntários de outros países, inclusive a utilização de soldados que pudessem vir de Belarus, da Geórgia. Se esse suporte, em termos de recursos humanos, vier de forma substantiva, aí pode ser que o presidente Putin tenha algum tipo de vantagem, digamos assim, para que ele possa continuar apostando nesse fronte ao norte em que a Rússia vem tendo algumas derrotas. Mas é isso, no final das contas eu não te dei uma resposta fechada, mas eu te dei algumas hipóteses sobre o que eu acho que a gente pode ver nos próximos dias. Uma linha bem clara, sem dúvida, professor. Então, vou numa pergunta um pouquinho mais fácil só para a gente fechar. Você é mais bonzinho do que a Muriel, tá bom? Prometo. Eu tenho muitas dúvidas, Kenzo, eu preciso perguntar. Sim. E eu acho que é importante que a gente deixe isso bastante claro para quem está em casa e acompanha a gente, sabe que a gente aborda esse assunto de uma forma bem fácil, tentando facilitar ao máximo para que todo mundo entenda, todo mundo que está em casa entenda de fato esse assunto. A geopolítica, de fato, não é fácil de se entender e por isso a gente precisa ouvir especialistas nessa área. Professora, eu queria saber qual a sua avaliação quando a gente vê que os Estados Unidos fala ali que quer excluir a Rússia do G20. Na sua avaliação, isso é possível, professora? Kenzo, possível é. Excluir a Rússia do G20 é perfeitamente possível. Agora, o grande questionamento é o que, do ponto de vista prático, isso produz. Me parece que é uma iniciativa muito mais simbólica, né, de alijar a Rússia desse grupo de países que são as 20 principais economias do mundo, para a gente sinalizar o que é esse grupo do G20. Então, é muito mais uma outra forma de colocar a Rússia de canto, né, de escantear a Rússia e de colocar ela isolada da comunidade internacional nos seus mais múltiplos fóruns. Então, por exemplo, recentemente a Rússia, inclusive, saiu antes de ser expulsa do Conselho da Europa, né? Havia essa sinalização de que a Rússia seria expulsa do Conselho da Europa. Então, de ir cada vez mais colocando a Rússia isolada. Então, mais uma vez, para responder a sua pergunta, possível é uma iniciativa mais simbólica para reforçar essa dinâmica de isolamento da Rússia, mas do ponto de vista prático, não me parece que essa iniciativa vai gerar grandes desdobramentos. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, muito obrigada mais uma vez por conversar com a gente. É muito, muito bom conversar com a senhora e esclarecer diversos pontos. Obrigada, uma boa noite. Até a próxima. Eu que agradeço, Muriel, eu que agradeço, Kenzo, sempre à disposição e a recíproca é totalmente verdadeira, é sempre muito bom conversar com vocês. Obrigada, professora.